Agora no seu rádio. A tradição e a credibilidade. De Três Lagoas e região. A notícia de uma forma, sem medo de falar a verdade. Agora, na Difusora FM. Tribuna Livre. Olá, bom dia. Segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Começa agora mais uma edição do Tribuna Livre. Eu sou Gisele Mendes e ficarei com vocês até o meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir as principais notícias de hoje. Tribuna Livre. Confira as manchetes de hoje. Prefeitura executa a última etapa de recapeamento no Vila Nova. Começam hoje as inscrições para cursos artísticos gratuitos em Três Lagoas. Definida a data de audiência pública de prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023. A administração pública suspende seleção de projetos culturais da Lei Paulo Gustavo. E hoje eu recebo aqui no estúdio a psicóloga e hipnoterapeuta Andréia Cardoso. Nós vamos falar sobre hipnose e muito mais, já. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Tempo para hoje na previsão do dia. Mato Grosso do Sul começa a semana com previsão de tempo com sol e variação de nebulosidade, porém, devido à combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão, onde chove em uma cidade ou bairro e na cidade ou bairro vizinho não passa de um aumento de nebulosidade, explica a meteorologista e coordenadora do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Valesca Fernandes. Pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Essas instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao aquecimento diurno e à disponibilidade de umidade. O destaque para o período entre esta segunda-feira e quinta-feira é que as chuvas com maior probabilidade devem ocorrer nas regiões Centro, Norte, Bolsão e Pantaneira, enquanto as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado devem enfrentar altas temperaturas que podem atingir os 38 graus e baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20% e 45%, devido à atuação de uma circulação anticiclônica e, mesmo assim, não estão descartadas pancadas de chuvas e tempestades isoladas. Nas regiões Sul e Leste estão previstas temperaturas mínimas entre 21 e 24 graus e máximas de até 38. Para as regiões Norte, Bolsão e Pantaneira, as mínimas devem ser entre 21 e 24 graus e a máxima de até 34. Para a região Sudoeste, as mínimas ficam entre 25 e 26 graus e a máxima é de 38 graus. Muito bem, agora são 11 horas e 7 minutos, 11 e 7. Hoje o dia amanheceu azul aqui em Três Lagoas, tempo firme, mas agora já está predominando algumas nuvens e podem ocorrer chuvas isoladas no decorrer do dia. Neste momento, os termômetros marcam 31 graus, com sensação térmica de 35. E a umidade relativa do ar está em 55%, com tendência de queda. Agora são 11 horas e 8 minutos, 11 e 8. Vamos dar sequência aqui às informações. E olha só, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, a CEINTRA, está dando continuidade ao compromisso de revitalização das vias urbanas da cidade com a execução da terceira e última etapa de recapeamento em trechos de 39 ruas no bairro Vila Nova.
O diferencial desta iniciativa é que todo o processo de recapeamento está sendo realizado exclusivamente com mão de obra própria, por intermédio do Departamento de Serviços Públicos. Essa abordagem assegura não apenas a qualidade superior na execução, mas também confere a agilidade do projeto, atendendo a maneira eficaz às necessidades da comunidade. Após o recapeamento bem-sucedido das 2 primeiras etapas em 2022, que abrangeram o recapeamento de trechos de 27 ruas, a atual etapa marcará a conclusão do projeto no bairro Vila Nova. As intervenções visam não apenas a melhoria da infraestrutura viária, mas também proporcionam mais segurança e comodidade, aos moradores. Além do bairro Vila Nova, diversos outros bairros estão sendo contemplados com manutenções regulares em suas vias, consolidando o compromisso da gestão municipal com a trafegabilidade segura em toda a cidade. Adicionalmente, há diversas obras em andamento, incluindo projetos de drenagem e pavimentação, reforçando o empenho em proporcionar uma infraestrutura robusta e duradoura. Agora são 11h09, 11h09. Entre hoje, 5 de fevereiro e quarta-feira, dia 7, está aberto o período de matrículas de novos alunos para as aulas de diversas modalidades artísticas oferecidas pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Neste ano, as inscrições serão online por meio do link forms.gli/znq. Esse link eu vou deixar disponível aqui no nosso site, depois você confere lá, que é um link meio complicado para soletrar. E os interessados devem fornecer algumas informações pessoais e anexar a documentação necessária, que são RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade para menores, documento do responsável. No entanto, os munícipes que não puderem realizar a matrícula por conta própria devem comparecer à sede da Diretoria de Cultura, localizada na Rosário Congro, 560, no centro, nos prazos estipulados, onde receberão auxílio para efetuar o procedimento. O número de vagas é limitado. Cada aluno pode se inscrever em até 2 modalidades, com a única exceção de não poder combinar 2 instrumentos musicais. E entre as vagas ofertadas para novos alunos estão orquestra, que tem violino, viola erudita, violoncelo, contrabaixo acústico, tem também viola erudita no período da tarde. E há outros vários cursos aqui, como contrabaixo, acordeon. Existe uma lista completa no site da Prefeitura de todos os cursos e períodos disponíveis para a modalidade. E o site da Prefeitura é o treslagoas.ms.gov.br. Agora são 11h12, 11h12. Agora eu vou chamar o repórter Henrique Ferian, que entrevistou o secretário de Esportes, o Rialino. Ele tem várias informações aí sobre todas as modalidades, as principais pelo menos, que estão vigentes, como fazer para se inscrever e muito mais. Confira. Mato Grosso do Sul começa a semana com previsão de tempo, com sol e variação de... Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha, onde também a sede da Sejuvel, aqui em Três Lagoas. A gente está ao lado do secretário, o Rialino, para falarmos a respeito de esportes para esse ano de 2024. Já estamos em fevereiro. Rialino, a expectativa é grande para um ano de muito esporte. 2023 foi movimentado, aliás, a gestão do prefeito Ângelo Guerreiro tem movimentado o esporte, você à frente dessa secretaria, que não para, com diversas modalidades e multicampeão em diversas modalidades também, não só aqui em Três Lagoas, mas em todo o estado e até Brasil. Bom dia. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos os ouvintes e internautas, né, da Rádio Difusora. É uma satisfação estar falando com você nessa manhã de segunda-feira. Sem dúvida, Henrique, nós estamos aí com um calendário, né, até um tanto apertado por se tratar de um ano atípico, né, um ano eleitoral. Nós estamos já priorizando essas competições e vamos startar várias, né? Aliás, já iniciamos ontem, por exemplo, que a competição da Copa das Comunidades. Nós temos
outras competições também, como o 60 mais, né, o campeonato de Master, né, 60 anos acima. Nós vamos soltar também o campeonato de base, que é o Sub-9, o 13. Enfim, vamos tentar aí nesses próximos 30 dias a gente está startando o máximo de competições para que a gente possa alavancar aí e tentar até no final do primeiro semestre a gente finalizar várias competições por se tratar de um ano eleitoral. Bom, a Copa das Comunidades, o pontapé inicial aconteceu e queria que você falasse a respeito dessa competição que atraiu os esportistas de Três Lagoas, os boleiros de Três Lagoas se reuniram e quebrando recordes inclusive, né? Rick, foi uma satisfação muito grande, né? Nós demos início ontem, né? Fizemos o início da competição com abertura, com torneio início, onde bateu recorde, né? Como você colocou, nós tivemos 52 equipes, né? Participando ontem desse torneio início e nós vamos espalhar, né, em vários bairros da cidade essas rodadas desse campeonato para que a gente possa concretizar o mais rápido possível. E assim, isso mostra, eu entendo que é a credibilidade da gestão Anjo Guerreiro, que a gente está evoluindo e até uma satisfação tão grande que, se você vê, nós estivemos pesquisando no estado do Mato Grosso do Sul, é a maior competição municipal que conseguiu reunir esse número de equipes, né? Campo Grande, que até então conseguiu um campeonato desse no nível, né, de futebol com 28 equipes. Então nós conseguimos 52, então mostra a credibilidade, né, e o trabalho sério que a gente vem desenvolvendo frente à Secretaria e inovando sempre, como você colocou, a gente tem premiações em dinheiro, que isso também é um atrativo. Ontem nós pudemos contemplar cada equipe com uma bola oficial, topper, né, uma bola oficial, para poder ajudar essas equipes também, e além dessa premiação em dinheiro, que no final da competição, do primeiro ao quarto lugar, todos vão ser contemplados com recurso financeiro. Bom, por ser uma competição bastante inchada, com muitos times, o nível técnico, como é que você deu para observar já nesse torneio início o nível técnico dessa competição ou ainda é muito cedo? Não, mas já deu para observar, né? A gente vê que são várias equipes e nós liberamos, né, de 17 anos acima, não tem idade, limite de idade. Então, ali tinha jogador amador, tem veterano, tem menino ainda de base, enfim. Mas é um nível muito bom, tanto que a competição, nós iniciamos ali por volta das 7h30 da manhã, às 14 horas encerrou. E foi assim, foi rápido porque era 10 minutos, né, o torneio início, cada partida, e tinha o gol de ouro, né? Então tinha a equipe ali com 3 minutos fez o gol já e já eliminou a outra equipe. Então é um nível, né, razoável, bom, pela uma competição que a gente se preocupou em fazer realmente essa Copa das Comunidades para a gente estender para os bairros, prestigiar, né? Você vê, ontem a gente tinha cerca de 1.500 pessoas ali no Arena dos Atletas. Então você vê, é o tiozinho do cachorro-quente, do espetinho, vende a cervejinha, vende o refrigerante, então isso acaba movimentando o bairro. Então a intenção é a gente fazer isso, levar essas rodadas para os bairros, que também acaba fomentando a economia, né, dos bairros aí da nossa cidade. Vocês vão pulverizar a competição simultaneamente aos domingos, aos finais de semana, nos bairros de Três Lagoas, campo gramado ou não, terão jogos simultaneamente? Vai ser assim? Vai, só que vai ser em campo terrão, né, porque para não tirar até o formato, né, da competição, a originalidade, que é levar para os bairros. Então nós temos vários campos, né, nos bairros da nossa cidade, então a gente vai dar prioridade para fazer nos campos de terra mesmo. E já o gramado a gente deixa mais para o futebol amador, o varziano e o veterano. Mas foi assim, uma competição que, de todas que realizamos até hoje, assim, é uma que mais acabou juntando um número grande de pessoas. Você vê, ontem lá nós tínhamos praticamente ali uns 700 e poucos atletas, mais a família, mais os torcedores. Então conseguimos reunir numa manhã de domingo, você vê, 7h30 da manhã, aproximadamente 1.500 pessoas. Então isso é muito bom e mostra que a gente está no caminho certo. E o calendário do futebol amador, como é que ficou, portanto? Abrindo com Copa das Comunidades e segue... Em seguida a gente vai, eu acredito que mais aí, cerca de 2 meses, a gente vai estar startando também o amador e o varziano, né, simultaneamente também. Esse sim, a gente vai levar o varziano para alguns bairros também, e o amador mais aqui no Madrugadão e no estádio da Adem. A gente vai fazer as rodadas. Portanto, o calendário 2024 já está praticamente definido e vai seguir esse ritmo dos outros anos. Aí com
competições interessantes e que a população gosta, né? Que eu não gosto de Três Lagoas. Caiu. Futebol de todos os esportes, a gente aqui, nós fomentamos todas as modalidades esportivas, mas você vê que o futebol é o atrativo maior, né? Que consegue aglutinar um número grande de pessoas. E nós temos essa preocupação, tanto que a gente está evoluindo, estamos com a iluminação do Madrugadão, já assinou a ordem de serviço, a empresa vencedora do certame deve, nos próximos 30 dias, estar entregando a iluminação de LED top lá no Madrugadão, como a gente está com campo também alambrado e vestiário no Osmar Dutra, no São Carlos, lá no alto do Bela Vista da Lagoa também, 2 campos de futebol, um society e um campo oficial. Alguns vestiários a gente está inovando, no Arapuá, hoje nós temos no distrito do Arapuá, nós temos hoje um campo gramado lá, top, com vestiário alambrado, com arquibancada e iluminação. Então isso é uma marca que a gente vai deixar nessa gestão de Guerreiro, idealmente de uma das gestões que mais se investiu no esporte aqui no nosso município. Algumas reformas que são importantes, por exemplo, aqui no ginásio, que tem essa necessidade. A gente tem também a ADEM, que também se fala bastante de ter uma ampla reforma lá. E aí, o Madrugadão, como você citou, numa reforma em si, mas uma reinauguração da iluminação noturna ali, que era um pedido antigo de todos os frequentadores lá e esportistas. E isso, em breve, a gente pode esperar novidades? Sim, como você colocou, nós temos, além desses andamentos, já esses campos, né, que a gente está gramando, outros com alambrado, as areninhas esportivas, o estado da ADEM ali também, que tem uma história, né, em Três Lagoas, da vida no início da cidade, quando vieram os ferroviários, enfim. Ali já está no processo licitatório, né? A Secretaria de Finanças já está licitando uma obra, nós vamos fazer em 2 etapas, então acredito que nos próximos dias aí deve estar já startando esse processo licitatório, onde vamos fazer em 2 etapas, a sede da Sejuvel vai ser lá com a academia e vamos fazer uma pista emborrachada de 8 raias, né? Que é para a gente conseguir não só competições nacional como sul-americana aqui no nosso município. Portanto, as novidades da Sejuvel para o ano de 2024, onde tem muito esporte pela frente e, lógico, a gente sabe que as conquistas sempre acontecem, como é o caso do próprio atletismo, né, que é multicampeão. Você vê, Henrique, nós temos o atletismo, nós somos muito fortes, né, no atletismo, a gente tem campeões brasileiros aqui, é o caso da Ana Vitória, a Barreto, a Ana Laura temos corredores também de rua aqui, que para onde vai, acaba a gente trazendo título de campeão. E temos também as modalidades de quadra. Nós vamos também startar aqui várias competições de quadra, que é futsal, vôlei, basquete. No vôlei de praia nós temos a professora Ana Rita e temos a Daniela, que é campeã também brasileira, está disputando, inclusive, está na seleção brasileira. É uma satisfação muito grande a gente ver que estamos evoluindo. Como no futebol de base também, nós temos já 4 atletas, né, que já estão em equipes, né, de ponta no nosso país e graças a um trabalho que a gente fez de seleção de base aqui no nosso município. Tá certo, obrigado, Rialino, pelas informações e o esporte está indo muito bem aqui em Três Lagoas. Eu que agradeço essa oportunidade e com certeza em breve nós teremos mais novidades para estar passando para vocês aí. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferião para a Difusora FM. Obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11h21, 11h21. Vou chamar um rápido intervalo comercial e volto já com a entrevista. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece.
Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 67 99162 1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Estamos de volta com Tribuna Livre desta segunda-feira, 5 de fevereiro de 2024. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga e hipnoterapeuta Andréa Cardoso. Nós vamos falar um pouquinho sobre hipnose, inclusive prática que é autorizada, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e também pela medicina e também pela psicologia. André, obrigada por ter vindo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre hipnose, que é um assunto, né, pouco comentado. Eu percebo, assim, no dia a dia que muita gente tem até medo, né, da hipnose, mas você, com todo o know-how que tem, vai explicar um pouquinho para nós. O que é, afinal, a hipnose? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui na Difusora com você. Realmente a hipnose ela vem lá de Freud, né? Então é muito antiga. Só que acontece que filmes e até a hipnose de palco vem atrapalhando essa técnica que é muito eficaz, né, dentro do consultório. A hipnose nada mais é, né, de algo natural da nossa mente. O nosso cérebro faz isso o tempo todo. Eu não sei se você já se viu, por exemplo, com a chave na mão procurando a chave. Sim, com a caneta no cabelo, né? Procurando a caneta. Isso. Hipnose é foco e concentração. E a gente se hipnotiza o tempo inteiro, o dia todo, tá? E, assim, uma forma muito eficaz da hipnose é, por exemplo, quando a gente está assistindo uma televisão, né? Está vendo um filme. Por quê? Porque ali é ativado a nossa concentração, o nosso foco, e a gente sente a emoção. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Para ele, tudo é real. Ele está captando através dos nossos sensores, né, algo, e ali é produzido um hormônio que gera emoção. Então, é muito curioso, porque as pessoas têm medo, mas elas acreditam e sentem, né, naquilo que está acontecendo ali. Se você acredita em algo e se emociona com algo, automaticamente você sente aquela emoção. E a hipnose, muitas pessoas falam, eu vou ficar desacordada, inconsciente. Então, acontece isso na prática? Não existe isso, né? A inconsciência, ela não para. O nosso cérebro, na verdade, nunca para. Ele funciona o tempo inteiro, mesmo dormindo. O que acontece é que nós baixamos a sua funcionabilidade. Então, automaticamente, quando você está ali com quase um sono, sabe, um quase dormir, é o melhor momento para ser hipnotizada. O cérebro, ele aprende de duas formas, repetição ou emoção. Então, a hipnose nada mais é do que acesso a essas emoções. E nós temos dois tipos, né,
podemos dizer que a hipnose é regressão, onde a gente vai até o momento em que você sofreu aquela emoção impactante, e temos a reprogramação, né, que você vai levando o positivo para o seu cérebro e ele vai aprendendo com isso. E quando que é indicada essa prática, Andréa? Olha, em todos os casos, não tem um caso em que não possa, sabe? Todos os casos podem. E ela é efetiva, inclusive, né, para pessoas usuários de drogas, pessoas que querem emagrecer, porque aí a gente usa a reprogramação mental. Que bacana. E no seu consultório a adesão é grande ou tem pessoas que ainda ficam com receio? Então, na verdade, tem pessoas que não se oportunizam, né, a relaxar exatamente por causa do medo que se foi criado sobre a pessoa vai entrar no meu cérebro, né, na minha mente. Não vou voltar, vou dormir eternamente. Exatamente. Mas não, com todos os meus pacientes, eu uso a hipnose. Então, eu sou hipnoterapeuta e geralmente não atendo só hipnose. Tem gente que vai, eu quero fazer hipnose, mas eu acredito que a psicoterapia, ela pode ampliar muito mais aquela necessidade. Agora, quando você tem algo específico, né, uma questão específica para trabalhar, ok, tudo bem. Eu tive um paciente ano passado que ele estava com síndrome do pânico e nós fizemos 3 sessões de hipnose. E ele se sentiu curado, porque tudo é como você se sente, né? Agora, tem gente que realmente não se oportuniza por causa do medo. Fica com medo, né? Exato. É igual você disse, né? Questão de teatros. Eu fui à praia uma vez, né? Em época de temporada. E tinha uma pessoa ali no calçadão da praia hipnotizando pessoas, recebendo por isso. Então, acaba que a forma, né? Como algumas pessoas acabam abordando, prejudica um pouco para que isso seja trabalhado na área médica, psicológica? Com certeza, né? E a grande questão é aquilo que eu falei sobre a crença. Então, se você acredita em algo, a hipnose consegue trabalhar nesse algo. Agora, por exemplo, eu fiz um treinamento ano passado, esqueci agora o nome da cidade, foi no interior aqui, né, pelo Senac, de inteligência emocional. E lá eu hipnotizei uma pessoa e fiz ela acreditar, tem um vídeo no meu Instagram, ela acreditar que ela era uma barra de ferro. Mas por quê? Porque ela entrou naquela crença e ela ficou uma barra de ferro. Eu coloquei a cabeça em uma cadeira, os pés na outra e subi em cima dela. Caraca! Então, assim, é isso que eu estou falando. O nosso cérebro, ele tem um poder muito grande. Acontece que as pessoas acham que é mental, é psicológico, não é orgânico, mas é orgânico. Então, tudo que você acredita, você vai ser ou fazer, né, com muita tranquilidade. Aí as pessoas acabam usando isso como uma mágica. Sim. Né? Então, assim, você vai comer uma cebola com sabor de maçã. Se você acreditar, realmente você vai sentir o sabor da maçã. Mas é o poder do seu cérebro e não a pessoa que está fazendo. Por isso que algumas pessoas funcionam e outras não. Porque se eu ficar aqui, não, isso aqui não vai existir, isso aqui não vai existir, lógico que não vai acontecer. E o engraçado que dá... Engraçado não, interessante, né? Que dá pra gente fazer essa conexão com nossas escolhas do dia a dia, né? Isso. Pra vida. Né? Quantas pessoas que defendem, existem vários livros, como, por exemplo, O Segredo, né? Que ensina que aquilo que você acredita acontece. Então, a questão da hipnose está muito ligada ao seu dia a dia. Isso. Algum tempo atrás, eu acho que até hoje reverbera muito essa coisa do positivo, né? Não, se você pensar positivo, você consegue. Mas não é o pensar positivo, porque o pensamento, ele vem depois. É o sentir, né? A nossa cognição começa pela percepção de mundo. Então, eu primeiro percebo o mundo. Isso é inconsciente. É como eu vejo, é minha crença, é minha interpretação, é o meu julgamento sobre o mundo. Começa por aí. Depois, isso faz com que o nosso cérebro mande um comando para o nosso neurotransmissor gerar um hormônio. Esse hormônio é jogado no nosso corpo e aí a gente sente no nosso organismo. Pronto. Quando a gente sente, gera o sentimento, né? Então, primeiro vem a emoção, que vem através do hormônio, depois o sentimento, depois o pensamento.
Então, e tudo pode muito pensar. rápido, né? Isso. Porque a gente não consegue não. perceber isso, né? É o que eu falo sempre para os meus pacientes. Imagina aí, você tem uma insulina, né, para regular o sangue no seu organismo, uma serotonina para regular o bem-estar, um cortisol que mantém você estressado. Então, se a gente não tem um equilíbrio sobre esses hormônios, as nossas emoções, elas ficam descontroladas. Alguns pacientes chegam assim no consultório: Andréia, eu quero aprender a controlar a emoção. Não tem como. O que eu posso aprender a controlar é meu comportamento. E o que eu posso mudar é minha percepção de mundo. Como eu vejo o mundo, vão gerar novas emoções. O efeito, né, da emoção, Isso. digamos. Porque a emoção às vezes vem... Não, a emoção ela é inata, intrínseca. De situações, né, que a gente passa. Não tem como. A emoção, ela é para o equilíbrio, né, e a proteção do ser humano. Então, para fazer ele sobreviver. Então, é isso que as pessoas confundem. Diferente do sentimento. O sentimento, ele vai conforme a sua percepção de mundo junto com essa emoção. Então, eu posso ter uma emoção de raiva, né, e um sentimento de medo. Ou vice-versa. Uma emoção de medo, tem muita gente que fala isso. Eu tenho medo e eu fico com raiva quando eu tenho medo. Né? Porque eu quero controlar aquele medo. Então, assim, a emoção é algo que a gente não pode controlar. A gente pode melhorar conforme os hormônios que a gente gera no nosso corpo. Aí sim. Você até falou sobre a questão, às vezes eu tenho medo, me dá raiva. Existem muitas pessoas que choram de raiva, né? Isso. Que ficam nervosas. Tá chorando, mas é de nervoso. Isso. É porque, na verdade, o choro, ele nada mais é do que uma forma de expor aquilo, né, que você está sentindo. Tem muita gente que tem problema em chorar, porque o chorar vem, ao longo do tempo, visto como fraqueza, vergonha, né? Exposição Isso, demais. como fraqueza. É uma pessoa fraca, chora à toa, né? Não, é só apenas uma demonstração daquilo que ela está sentindo. Então, na verdade, a coisa que a gente mais trabalha na hipnose é a percepção. Porque se lá na minha história... Vou dar um exemplo. Lá na minha história, teve uma violência, né? A percepção que eu tive sobre a violência, que é algo que vai me destruir, que vai me matar. Então, qualquer outra vez que tiver qualquer ponto de violência, por exemplo, levantou, alterou a voz, eu já vou trazer aquela emoção do medo que eu senti na hora da violência. Entende? Então, às vezes, nem está acontecendo uma violência real, mas o cérebro não sabe diferenciar. Para ele, aquele ponto foi aonde começou a violência. Então, ele vai te levar para o medo, para você se proteger. É o que acontece com muita gente que luta contra a ansiedade, né? Ela tem medo daquilo que não é real. Ela já começa a sofrer por algo que, na grande maioria das vezes, faz parte só da cabeça dela, né? Exatamente. A ansiedade eu acho que hoje a ansiedade é a doença do século, né? E a depressão. Ansiedade e depressão. Mas a ansiedade, o que acontece? O ser humano tem uma ansiedade natural. Ok, tudo bem. Você vai viajar amanhã, você começa o que vai acontecer, né? Na viagem e tudo. Então, essa ansiedade é uma ansiedade que tudo bem. A questão é quando isso passa a ser patológico, né? Que é onde você deita, por exemplo, para dormir e a sua cabeça não para. Por quê? Porque está com excesso de preocupação. E o que é preocupação? É uma ocupação prévia. Então, assim, uma das sugestões que eu trago para os meus pacientes sobre ansiedade é que eles façam um movimento de treinar o cérebro para o aqui e agora. Vamos viver o que está aqui? O que tem aqui agora? É isso? Então, é a entrevista? Então, eu vou conseguir ficar aqui na entrevista. Né? Agora, se eu ficasse aqui pensando o tempo todo, será que o pessoal está ouvindo? Como é que o pessoal está interpretando? Se tiver outro profissional vendo, será que ele concorda? Aí pronto, aí acabou. Aí seria aquela necessidade de aceitação, de aprovação, né? E hoje, né, essa necessidade de aprovação e de aceitação, ela vem
tomando uma proporção doentia, principalmente por causa das redes sociais, onde o tempo todo as pessoas estão em busca dessa perfeição. E aí começa uma comparação, né? Mas eu não posso usar a sua régua para medir a minha vida. A sua vida foi construída totalmente diferente da minha. E se as pessoas tivessem consciência disso, o sofrimento seria bem menor. E os relacionamentos seriam melhores, né, Andréa? Porque, igual você disse, cada pessoa foi criada de uma forma, tem as suas crenças limitantes, tem aquilo que ouviu dos pais a vida inteira e acredita como verdade, enfim. E às vezes a gente se choca demais, né, por querer transmitir que o que eu acredito é a verdade, não você e etc. Olha, eu falo que ainda é pior. Se fosse só transmitir, seria até razoável, mas não. A gente quer que o outro seja aquilo que a gente imagina que é melhor, né? E isso em todas as relações. Não é só de marido e mulher, né? Mãe e filho, filho e mãe, né? Amigos. Então, o ser humano o tempo todo, ele está querendo nos colocar em uma caixinha, né? E a gente vive em função dessa caixinha, que é a sociedade, a cultura, né? A construção de mundo, de pessoas que são pontos fortes, né? E quer que a grande massa seja seguidora disso. Uhum. E a gente fica reproduzindo, né? Exatamente. Eu tive até uma experiência ontem, eu assisti aquele filme da Barbie, né? E esse filme causou muita polêmica e calha muito com o que você está falando. Por quê? A Barbie é aquela boneca que a gente sempre olhou, achando ela perfeita, linda, maravilhosa, padrão. E o filme, ele mostra o contrário ali. Ele mostra as fragilidades dela, né? Ele mostra a masculinidade tóxica, enfim, várias questões que dá até para imaginar por que tanta gente criticou. Porque eu acho que muita gente foi no cinema assistir Barbie achando que seria aquele conto de fadas, da boneca linda, que tudo é perfeito, né? Isso a gente pode trazer para a vida. Principalmente porque é uma coisa infantil, né? Então, assim, essa construção do mundo da fantasia ali é desconstruída. Sim. E aí, como foi um filme infantil, a crítica veio pesada por conta dessa associação que a criança pode fazer, né, na vida real. Mas, assim, isso é meio que uma ilusão, porque, imagina, a gente está vivendo a vida real o tempo inteiro, né? Então, esses contos de fada, eles só fortalecem algo que não existe, né? Que não é real. E aí a criança, ela traz essa fantasia do que teria que ser a minha vida, né? Do que teria que ser meu pai, a minha mãe, né? Os meus brinquedos, né? E aí isso começa a criar grandes frustrações, né? E o ser humano, ele não sabe lidar com a frustração. Exatamente. E, André, eu vou aproveitar que você está aqui, né? Eu vou tirar uma casquinha a mais. Claro, fica à Nós vontade. falamos bastante sobre a hipnose. Até antes de a gente encerrar a entrevista, eu vou pedir para que você dê dicas para aquelas pessoas que têm vontade de fazer, mas ainda estão sem coragem. Mas antes disso, eu queria abordar um tema com você, que é a inteligência emocional. É um tema, assim, muito amplo, né? Que a gente se ouve falar demais, a gente é muito cobrado, né? Para que a gente tenha inteligência emocional no nosso trabalho, na nossa casa. Mas, afinal, o que é a inteligência emocional e o que é ser uma pessoa inteligente emocionalmente? Tá bom. Vamos primeiro responder como é que as pessoas podem fazer a hipnose? Sim. Com o medo, né? E tudo. Eu acho que ela primeiro precisa encontrar um profissional capacitado. Né? Primeira coisa. E segunda coisa, desconstruir essa ideia fantasiosa que ela tem de filmes. E a outra sugestão que eu dou também, gente, está no YouTube para todo mundo, auto-hipnose. Eu tive síndrome do pânico por 15 anos. Nossa. E a última coisa que me restou da síndrome do pânico foi o Rivotril para dormir. E eu parei de tomar Rivotril com a auto-hipnose para dormir. Então, assim, eu recomendo a todas as pessoas que façam auto-hipnose. Mas, Andréia, qual é a diferença da auto-hipnose para a hipnose do consultório? Bem, no consultório, o profissional ele vai estar trabalhando especificamente com as suas questões. Bem diferente.
Então, lá tem auto-hipnose para ansiedade. E eu passo para todos os meus pacientes. Mas o ponto que gerou aquela ansiedade, só no consultório. Exatamente. Entendeu? Porque são questões profundas, né? Isso, exatamente. Então, é sobre isso. Façam auto-hipnose. No YouTube tem vários vídeos e usem e abusem. Ninguém vai ficar dormindo lá e não vai Ninguém, né? com esse medo, não, né? Na verdade, essa auto-hipnose do YouTube eu chamo de reprogramação. Reprogramação mental. Então, você fica ouvindo e o cérebro vai sendo reprogramado para aquilo que você quer, tá? Bem, sobre a inteligência emocional. Nossa, muito amplo mesmo, né? Mas eu vou resumir. Lembra daquele processo cognitivo que eu te falei? Percepção gera um hormônio que gera emoção, jogado no nosso corpo gera um sentimento, depois um pensamento, depois o comportamento. A inteligência emocional, ele trabalha com as duas bases, percepção e comportamento. Então, o que é ter inteligência emocional? Muitas pessoas falam, como eu disse, chega no consultório, não quero ter emoção, quero controlar a minha emoção. Não existe. Tá? Isso aí nunca ninguém vai conseguir na face da Terra. Só robôs, né? Não, é porque a emoção é gerada, né, pelos hormônios que vão no seu corpo, então não tem como. Então, assim, o que é inteligência emocional? Nada mais é do que como você vai lidar com aquilo que é gerado. Então, você, primeiro, precisa de autoconhecimento. Você precisa se conhecer, né? Para você entender o processo que está havendo no seu corpo. Segundo, autorresponsabilidade. As pessoas não possuem autorresponsabilidade, né? Que é sair do papel de vítima e atuar na sua própria vida. Terceiro ponto, né, é a empatia. E muito ao contrário do que as pessoas têm em senso comum, né? As pessoas falam assim, André, empatia é se colocar no lugar do outro. E nas palestras eu adoro brincar com isso. Quando eu pergunto, e aí, o que é empatia? Se colocar no lugar do outro, eu vou lá e sento em cima da pessoa. Aí todo mundo, começa a rir. Então, empatia é para além de se colocar no lugar do outro. Empatia é chegar perto do que é para o outro. Então, por exemplo, se eu falo para você assim, o que é casamento para você? Porque você está num casamento tóxico, apanhando, e aí eu pergunto para você, o que é o casamento para você? Para poder entender o que te leva a estar naquele casamento. Porque tem algo que te leva ali, né? E para mim vai ser totalmente diferente. Então, se eu for com a minha ideia, meus pais se separaram, tinha 6 anos de idade. Se eu for com a minha ideia de casamento, eu nunca vou chegar perto de você. Eu nunca vou entender como é para você. Então, empatia é entender como é para o outro. Então, a inteligência emocional tem essas 3 bases aí. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e empatia. Porque você não pega algo do outro para você e não joga o que é seu para o outro. Entende? Sim. É bem legal também, você falou da questão, né, do casamento. Isso veio na minha memória a questão da maternidade, né? E quando a mulher ela se torna mãe, às vezes uma que não é, também não vai conseguir mensurar com muita clareza, né? O que uma mãe vive, a transformação que a maternidade gera na vida de uma mulher. E tem mais um detalhe, né? Na realidade, para cada pessoa a maternidade vai ser diferente. Para cada pessoa. Por isso que eu estou falando para você que não tem como. Você é mãe, eu sou mãe. Aí você fala para mim algo sobre o seu filho. Eu pego o que eu vivi, o que eu tenho de história e jogo em cima de você. Entende? Então, não. Eu tenho que perceber o que é maternidade para você. Porque, por exemplo, para muitas mulheres, maternidade é acabar a existência dela própria. Ela passa a viver a vida do filho. Né? Para mim, não. Então, assim, eu costumo dizer também, né, nas minhas palestras, que eu amo meus filhos, dou a vida por eles, só que eu preciso ter uma vida para dar. E a maioria das mulheres, elas deixam de viver, né, por conta da maternidade. Só que aí o que ela vai estar dando para o filho dela? Eu só dou o que eu tenho. Eu tenho esse copo d'água. Se você falar, André, você me dá o copo d'água? Eu posso te dar. Mas se eu não tivesse, eu não teria como te dar. Então, eu só dou o que eu tenho. Eu jogo no outro aquilo que é meu, sempre.
Muito bom. Que papo gostoso. E quando a gente começa a falar sobre emoções, né? São vários, assim, os nichos que dá para trabalhar, mas infelizmente nosso tempo é curto, o seu também. Você tem, né, claro, vários compromissos. Então, eu quero te agradecer por ter vindo aqui, conversar um pouquinho sobre hipnose, sobre emoções. Mas antes de a gente encerrar, eu quero deixar aberto um espaço para você, falar onde as pessoas te encontram, né? Se você quiser passar suas redes sociais também, fica à vontade. E se de repente nós não tocamos em algum ponto que você julga necessário também, pode falar. Eu acho que a gente conseguiu abranger, né, o que a gente queria. Então, o meu recado para as pessoas nesse sentido é que elas procurem, né, se conhecer, para que elas tenham uma inteligência emocional, construam isso, porque o nosso cérebro é muito poderoso. É sobre isso. E a minha rede social é Instagram, né, Andréia Cardoso Psicóloga, Facebook também. Meu telefone é o 679-9987-1662. E é isso. Eu tô ali no IP, no meu consultório. O meu consultório fica ali no comecinho do IP. Ah, sim, ali no Jardim dos IP. Isso. Tá, já, André. Obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Imagina, que agradeço. Agora são 11h49, 11h49. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto já já. Continue conosco. O Tribuna Livre volta já. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria 7 Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria 7 Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. Big Com Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na Big Com tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. Big Com, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. Whats Big Com 99190-4362. Big Com, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte. 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Genildos Bar e Espetos, o lugar certo para sua refeição com os melhores pratos, no almoço e no jantar, para toda a família, além do churrasco mais apreciado de nossa cidade. Genildos Bar e Espetos, atendendo na Rua Bernardino Rodrigues Montalvão, 103, no bairro da Lapa. Fones 3522-1919 e Zap 679-9162-1493. Voltamos a apresentar Tribuna Livre. Com Tribuna Livre desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Agora são 11h52, 11h52. Vamos dar sequência aqui às informações até o meio-dia. Ficarei com vocês até o meio-dia. Eu vou chamar o Henrique Ferian novamente, só que agora ele vai falar um pouquinho sobre um matagal que vem cobrindo algumas calçadas da cidade, prejudicando quem deveria passar por elas.
Confira. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes do Tribuna Livre. A gente está aqui nos cruzamentos da Maria Guilhermina Esteves com a Manuel de Oliveira Gomes. Aqui na antiga Baruense, ao fundo, essa calçada tomada por mato, né? O que gera transtorno para quem mora aqui nesse pedaço e, obviamente, problemas para quem vem com seu carro, com sua moto, até mesmo de bicicleta, para conseguir aí verificar o tráfego, principalmente quem está na Manuel de Oliveira Gomes para cruzar, para seguir sentido ginásio ou para entrar na Maria Guilhermina Esteves. Por quê? Porque o mato toma conta, né? E a gente sabe que essa é uma condição realmente bastante complicada e esse mato alto vem gerando transtorno para os moradores. É por isso que a gente sabe que a administração municipal faz o seu trabalho, limpa os terrenos e autua, né? Multa terreno sujo com mato alto, que é o caso dessa calçada que, obviamente, não era uma calçada onde as pessoas conseguiam passar, nem quando tinha o mato roçado. O mato dessa altura complicou mais ainda, o que pode acabar gerando acidentes e transtornos para aqueles que trafegam nessa esquina, que está realmente bastante perigosa. Bom, não adianta nem procurar ali proprietário, não adianta nem procurar os responsáveis, porque o pessoal é de fora e que, obviamente, a gente não vai estar encontrando ninguém para dar respostas, mas cabe à administração municipal, através do setor de fiscalização, do setor de obras e infraestrutura, para realizar a limpeza e enviar a notificação multa mais o valor da limpeza para os devidos proprietários, para os responsáveis, enfim, para que eles possam, dessa maneira, ser penalizados de alguma forma, já que a cidade, Mato Alto, um local que está abandonado e que, obviamente, a gente sabe que é bastante complicado essas questões envolvendo tanto o escorpião como a Aedes aegypti, dentre outras coisas. E fica, portanto, o registro das lentes da Difusora FM nessa região, aqui em Três Lagoas, e essa questão envolvendo esse matagal que está na calçada da Bauruense. Com imagens de Josias Martins, Henrique Ferian para a Difusora FM. Muito bem, obrigada, Henrique, pelas informações. Agora são 11h55, 11h55. E olha só, observando as recomendações feitas pela assessoria jurídica do município, a Secretaria de Educação e Cultura de Três Lagoas publicou a suspensão dos chamamentos públicos de seleção e premiação de projetos de audiovisual e agentes culturais da Lei Paulo Gustavo. A decisão foi publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul e tem como base os fatos noticiados que necessitam de melhor averiguação e esclarecimento junto à empresa AR Produções Limitada, responsável por todo o certame dos chamamentos públicos, as quais ficam integralmente acolhidas a fim de evitar prejuízos aos interessados, preservar a rigidez do certame e garantir a estrita observância dos princípios que gerem os atos da administração pública. Dessa forma, tornam-se sem efeito o resultado preliminar da análise de mérito cultural das etapas de classificação dos editais anteriormente publicados. Portanto, e nós vamos falar sobre esse assunto na quarta-feira. Eu vou receber aqui no estúdio Luiz Henrique Guzmão, que é assessor jurídico da Prefeitura. Ele vai explicar um pouquinho melhor sobre essa suspensão de projetos, aliados à Lei Paulo Gustavo. Agora são 11h56, 11h56. Vamos falar de esporte agora e para isso eu chamo o Nenê Veloso. Bom dia a todos que estão acompanhando o Tribuna desta segunda-feira. Queremos desejar a todos aí uma semana de muita disposição, saúde, que os objetivos sejam alcançados. Parece brincadeira, mas não é não. O Corinthians perdeu de novo. Perdeu ontem pela manhã, jogando no seu estádio, no Neoquímica Arena. Perdeu para a equipe do Novo Horizontino e não foi um placar simples não, 3-1. 3-1. O Corinthians, que tem como treinador Mano Menezes, que é um especialista em armar time muito bem organizado defensivamente. E não é o que vem ocorrendo neste campeonato. O Corinthians, em 4 jogos, teve 3 derrotas. E pode ter uma 4ª derrota consecutiva, E entrar aí para o livro dos recordes no Campeonato Paulista, viu? O Corinthians pode perder a 4ª partida porque no meio de semana agora vai enfrentar o Santos e o jogo é lá na Vila Belmiro. E o Gil
Giliano, estão todos lá na condição de titulares na equipe do Santos. O Santos que vem realizando uma ótima campanha no Campeonato Paulista deste ano, sob o comando do técnico, o Carille. E o jogo, eu repito, vai ser na Vila Belmiro. O Santos que venceu o Guarani ontem pelo placar de 2-0. Em 4 jogos, o Santos tem 3 vitórias. Só perdeu para o Palmeiras. Os demais, o Santos está com folga no seu grupo, inclusive, até com 5 pontos à frente do segundo colocado. Páreo difícil para o Corinthians neste meio de semana. E a turbulência está total lá pelos lados do Parque São Jorge, do Corinthians. Vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos desta semana. Será que vem mais uma derrota aí? Vamos aguardar. Olha, no Clássico Carioca, ontem um pênalti extremamente duvidoso em favor do Flamengo. O Gabigol se encarregou da cobrança. O interessante é que a bola estava na mão do Gerson o tempo todo. Quando o árbitro autorizou a cobrança, ele passou a bola para o Gabigol. E foi neste exato momento em que o telão mostrou o lance da penalidade. E aí foi uma chuva de reclamações, porque todos os jogadores do Vasco da Gama foram para cima da arbitragem, entendendo que o telão estava mostrando que não houve a penalidade, né? E, no entanto, o árbitro sustentou a marcação do pênalti e o Gabigol foi, né, com aquela paradinha tradicional e o goleiro pegou o pênalti. O goleiro do Vasco da Gama, o placar terminou em 0-0. E aí o Tite foi reclamar, sabe de quem? Da bola da Federação do Rio de Janeiro. Diz que a bola não é compatível com o profissional. Coisas de Tite, não é verdade? Então tá bom. Gente, olha, a partir desta semana teremos aí o quadrangular final que vai apontar os 2 países da América do Sul que vão disputar aí as Olimpíadas lá em Barcelona. Paraguai, Argentina, Brasil e Venezuela são os 4 países que estarão brigando por 2 vagas. Será que dá Brasil e Argentina? É o que esperamos. Que tenham todos uma semana maravilhosa, de muita disposição, com imagens de Josias Martins, Nenê Veloso, para o Departamento de Jornalismo da Rádio Difusora. Obrigada, Nenê, pelas informações. Agora é 12:00 em ponto e chegamos ao finalzinho da primeira edição da semana do Tribuna Livre. Obrigada a todos vocês que nos acompanharam, mas continuem ligados que tem muita informação e muito entretenimento ainda no decorrer do dia. Amanhã o nosso jornalismo volta a partir das 7h com Henrique Feriano, Difusora Notícias, e eu voltarei a partir das 11h com o Tribuna Livre. Até lá!